Oi, eu sou o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e realmente é uma honra poder estar aqui, principalmente para falar sobre o assunto que eu vou falar para você nesses próximos vídeos. Eu preciso te confessar que eu sou um apaixonado pela psicologia pré e perinatal e eu vou te contar o porquê, tá bom? Então eu resolvi encarar o desafio e trazer para você de uma forma simples um assunto muito complexo, que são aqueles 9 meses que nós passamos dentro da barriga de nossa mãe e alguns meses depois que nascemos, que é o período pós-natal, perinatal, e o impacto que isso tem em nossa vida, positivo ou negativamente, como nós nos comportamos na vida, a relação que isso tem com o período que nós passamos dentro do útero de nossa mãe. Então eu vou trazer para você descobertas incríveis, vou falar de parte científica e eu vou falar de estágios específicos e possíveis choques e traumas que podem acontecer no período gestacional, que você talvez não faça a menor ideia disso, você talvez nunca tenha ouvido sobre isso, e também te trazer o porquê que é importante trabalhar nesse território. Eu sou um apaixonado por esse campo porque eu não percebi a transformação tão grande em mim mesmo e nas pessoas que eu conduzo, ou seja, nos meus clientes, quanto trabalhar no território pré e perinatal. Realmente, quando eu fui apresentado a esse campo, eu fiquei fascinado por tudo aquilo, porque eu fui conduzido em várias experiências e pude encontrar coisas que eu não imaginava que pudessem existir dentro de mim, que haviam aqueles tipos de memória, poderiam estar armazenadas em algum lugar do meu ser. E eu passei diversas vezes por esse processo, é um estudo a longo prazo, eu venho estudando muito, participando de muitas vivências e também conduzindo pessoas, e é incrível também perceber nas pessoas o quanto isso, trabalhar nesse território, transforma a vida das pessoas. Eu quero deixar muito claro aqui para você que essa série de vídeos não tem nenhum intuito de trazer uma resolução para você desse período, ok? Porque isso requer um trabalho específico e muito cuidadoso. E são apenas informações para que você talvez comece a se dar conta do quanto o período gestacional é importante na nossa vida, e se você talvez for uma mãe, for um pai ou pretendem se tornar pais, essas informações vão agregar bastante letras ao seu vocabulário e de fato isso pode trazer muitos benefícios para o futuro bebê que está vindo. E se você é uma mulher que está grávida, aí você vai talvez conseguir identificar em que estágio o seu bebê está e o que talvez você possa fazer para trazer mais benefícios a essa vida que vai surgir. Realmente é muito importante trabalhar nesse território, né? E não é incomum as pessoas perguntarem o seguinte: por que eu vou mexer em feridas tão precoces? Por que explorar o território pré e perinatal? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em conta é o seguinte: nós, seres humanos, não vamos crescer e nos desenvolver mais do que aqueles 9 meses no qual estivemos dentro do útero de nossa mãe. Ou seja, aquele foi o período de nossa vida em que nós mais nos desenvolvemos e crescemos. E de fato, estar ali dentro de nossa mãe cria um vínculo muito profundo e experiências muito profundas, porque nós estamos ali protegidos aparentemente pela placenta, que nos protege de muitas coisas, de muitas situações, mas, por exemplo, não pode proteger um feto de um sentimento de tristeza da mãe, de uma raiva, de um estresse, de uma angústia, de medo. Não pode preservar o feto do estado emocional da mãe. Não pode preservar o feto, por exemplo, se a mãe usa alguma substância química, como cigarro, álcool, drogas. O feto recebe diretamente essa química, e isso realmente tem impactos profundos na psique e no desenvolvimento emocional e fisiológico, psicológico desse bebê. Porque os bebês nessa idade, eles não têm defesas o suficiente para se defender desses ataques, né, dessas violações, talvez seria a palavra mais correta, que possam acontecer aí através da mãe.
Então, é um território onde nós, né, porque nós um dia fomos bebês dentro do útero de nossa mãe, somos muito frágeis e não temos mecanismos de proteção o suficiente. Então, é como se a gente tivesse que aguentar tudo aquilo e ainda assim se desenvolver. Então, olha só que interessante. Hoje nós sabemos que se uma mãe fuma, isso afeta, né, isso pode afetar o desenvolvimento dessa criança em diversos níveis, psicológico, emocional, até mesmo físico, né, desse bebê que vai vir. E hoje nós também temos evidências o suficiente que provam que um pensamento que a mãe tem, né, de ansiedade, que vai pegar um cigarro, o coração do bebê lá dentro do útero já dispara, já aumenta, né, o ritmo cardíaco do bebê, porque ele sabe que vai vir aquela substância que é nociva para ele, que realmente causa um desconforto muito ruim. Então, o simples pensar, né, a mãe pensar que vai fumar, isso começa a causar um estado de emergência dentro do feto, porque ele não sabe a quantidade de desconforto e quanto sofrimento ele vai passar, mas a única coisa que ele sabe é que vai acontecer por ter se tornado constante, né? Porque quem fuma, fuma constantemente. Então isso predispõe esse feto a estados crônicos de ansiedade que na vida vão ser muito difíceis, talvez, de ser gerenciados ou controlados, se não voltar nesse período pré-perinatal e dissolver esses aprendizados tão precoces, né? Então aqui também fica uma outra importância muito relevante de se trabalhar nesse território, que é o seguinte: quando nós estamos nos desenvolvendo dentro do útero de nossa mãe, geralmente as experiências que nós passamos é a primeira vez que aquilo acontece. Então toda a experiência que é primária, ela fica muito armazenada dentro de nós e é difícil desaprender, ou seja, tudo que acontece nesse período é aprendido de uma forma muito fácil e é muito difícil desaprender se você não tem intervenções específicas que possam tratar esses problemas. Mas eu vou esboçar para você muitos estágios e o que pode acontecer em muitos desses estágios para você ter uma ideia mais completa de tudo isso. Então, como nós havíamos falado aí no caso do cigarro, né, centenas de milhares de pessoas que foram regredidas dentro do útero que a mãe fumava naquela época, eles relatam condições muito parecidas. Então, tudo isso trouxe muito material, muito embasamento para que a psicologia pré-perinatal fosse desenvolvida. Então, um outro fator aqui muito importante de se trabalhar nesse território, né? Uma vez eu perguntei para um de meus professores por que ele achava que era tão importante trabalhar no território pré-perinatal. Eu sabia, através das minhas experiências, que havia sido um trabalho maravilhoso e que muitas coisas haviam se transformado na minha vida e era quase que inacreditável, mas eu não sabia definir exatamente o porquê, né? Claro que eu já tinha lido, estudado muitas coisas e eu queria ouvir a resposta dele. E ele disse, através de uma resposta muito simples, algo muito profundo, pelo menos para mim, que me marcou muito, que foi mais ou menos assim. Imagine que a menor célula do corpo humano, o espermatozoide, encontra a maior célula do corpo humano, que é um óvulo. As duas se encontram no processo de concepção e disso se fundem e aí surge uma célula que por mitose se transforma, se multiplica em duas, em 4, 8, 16, 32, 64 células, que são as células tronco, e daquela primeira célula, da menor célula que se juntou com a maior célula carregando o código genético do seu pai, da sua mãe, se fundiram em uma única experiência, formando uma célula, duas, enfim. Hoje forma mais de 70 trilhões de células que você tem, né? E quando ele me respondeu isso, ele disse assim também: então todas as suas células carregam todas as informações daquele período.
Então, de fato, é algo realmente muito importante você conhecer, ter essas informações, eu acredito, e além disso, é claro, se você tiver a oportunidade, você poder trabalhar nesse território também com conhecimento especializado aí, que você vai colher muitos benefícios. Então, a fase gestacional, ela é conhecida por 3 trimestres, tá? Então eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre o primeiro trimestre. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o segundo e o terceiro trimestre. E no outro vídeo eu vou falar também sobre pré-concepção, ou seja, os meses antes da concepção acontecer, porque o criador da psicologia pré e perinatal, através dessas regressões aí de centenas e milhares de pessoas que ele foi relatando ao longo de anos, ele pôde perceber experiências muito comuns que as pessoas relatavam e ele pôde determinar alguns estágios ali. E é realmente incrível, porque quando eu fui conduzido nesses processos, por mais que fosse difícil para mim ou outras pessoas acreditarem que pudesse haver consciência antes da pré-concepção, é muito interessante que existem realmente muitos estágios e muita coisa pode acontecer, né? Eu poder vivenciar o meu próprio processo e testemunhar outras pessoas passando e poder conduzir outras pessoas é realmente incrível o relato de cada pessoa e quantas coisas se encaixam e quantas coisas emocionais, quantos choques e traumas podem acontecer em todos esses estágios. Mas agora eu vou falar para você um pouquinho sobre o primeiro trimestre, tá? Então, na concepção, como eu já disse, se juntou ali a menor célula com a maior célula do corpo humano e a gente começou ali a se desenvolver, aquelas células foram se multiplicando e dando origem aí ao que é a nossa existência, né? Então, olha só que interessante, no primeiro trimestre, o que é crítico, o que é mais fundamental é que todas as nossas partes do nosso corpo estão se desenvolvendo. Então é no primeiro trimestre que o nosso corpo físico vai se desenvolver. Também a parte emocional e psicológica. Muitas outras partes elas vão amadurecer ao longo dos outros 2 trimestres, mas elas já estão todas formadas ao final do primeiro trimestre. E o que Emerson percebeu foi o seguinte, que em cada estágio desse primeiro trimestre, estudando embriologia, ele percebeu que cada órgão é desenvolvido em uma fase, ou seja, na terceira semana, por exemplo, é a fase crítica do desenvolvimento do coração. Porque aqui são duas coisas são importantes. Quando o coração começa a bater a partir da terceira semana de concepção, né? Da terceira semana real, não da terceira semana que os obstetras supõem que a concepção começou a acontecer. Então o coração começa a bater, né, a ter as suas primeiras contrações a partir da terceira semana, que é o período crítico de desenvolvimento da parte cardíaca. E geralmente é quando as mulheres percebem, assumindo mulheres que têm um ciclo menstrual regular, que elas percebem que estão uma semana atrasadas, ou seja, que elas descobrem que estão grávidas. Então aqui um choque já pode acontecer, por exemplo assim, o choque da descoberta. Imagina se você é uma mãe e tem pais que realmente estão esperando, desejando ter filhos, tem outros que é um acidente, que não esperavam aquilo, talvez por diversos motivos que seja, tem um choque e é uma fase crítica de desenvolvimento do coração. Se o choque é muito grande, isso vai afetar, inclusive, a parte física, e esse bebê, quando é criança, jovem, adulto, ele pode desenvolver problemas cardíacos. E no que se refere à parte emocional, se ele se sentiu rejeitado pela mãe, por um dos pais ou pelos dois, ele pode introjetar isso como uma verdade e ao longo da vida se sentir uma pessoa muito rejeitada pelos demais, não conseguir confiar em outras pessoas, não conseguir engatar relacionamentos afetivos, não conseguir se conectar com outros seres humanos. E é claro que esses níveis de choque variam muito, tá? Mas é só um exemplo. E olha só esse exemplo que interessante também, né? Um psiquiatra mundialmente famoso, Graham Ferrant, ele descobriu
que aquela condição que ele tinha no coração, né, um buraco na parede do ventríloco, através de regressões, ele voltou lá e mais ou menos na terceira semana, que é quando essa parte estava se desenvolvendo, a mãe dele tomava banhos frios para tentar abortar. Então você já começa a ter uma ideia do como esses choques e traumas realmente podem afetar inclusive a nossa fisiologia. E é claro que nesse primeiro trimestre é uma fase crítica, porque todo o nosso corpo está se desenvolvendo e, por exemplo, assim, então, o momento de desenvolvimento crítico dos pulmões, dos olhos, dos braços, das pernas, dos dedos, enfim, de qualquer parte do corpo coincidir com um choque ou um trauma muito grande, isso pode afetar muito o desenvolvimento desse feto e, é claro, acompanhar ele ao longo da vida aí. Uma outra coisa muito interessante é que nesses 3 trimestres existem vários estágios, existem várias coisas que podem acontecer. Por exemplo, assim, existe a implantação no útero, né? Então, é como se aquela célula ela tivesse uma corrida contra o tempo, saindo e fazendo uma jornada muito longa até se implantar na parede do útero. E ela tem 7 dias para fazer isso, né? A gente pode até fazer uma analogia, né? Porque quase todas as culturas do mundo dividem a semana em 7 dias, ou seja, tem esse calendário de 7 dias, existem referências bíblicas, né? Deus construiu o mundo, fez o mundo em 7 dias e de fato a nossa biologia acompanha isso. Então o óvulo fecundado ele tem 7 dias para fazer a jornada dele e se implantar no útero. E nessa jornada do óvulo até a implantação do óvulo fecundado, até a implantação do útero, muitas coisas também podem acontecer. Então, mas isso é experienciado em cada pessoa individualmente. Então, essa implantação, ela pode ser recebida como uma hostilidade ali naquela parede do útero, porque existem substâncias químicas. Então, isso pode confundir muito a experiência, pode ter uma experiência de total rejeição com aquela experiência, né, de implantação e ser completamente negativa. Pelo contrário, pode ser uma experiência completamente prazerosa e agradável, porque é uma reconexão com os sentimentos da mãe, né, onde a gente vê num estágio pré-concepção, onde nós observamos os nossos pais e nos conectamos a eles, mas isso eu vou falar no vídeo da pré-concepção. Então você pode experienciar isso, ou você pode experienciar uma ambivalência, né, que é agradável, mas ao mesmo tempo é um lugar hostil e inóspito de se estar. Então, eu só estou esboçando aqui algumas fases e tantas outras existem e tantas coisas podem acontecer. E o mais interessante de todo esse processo, de tudo isso que eu estou falando, é que existem evidências o suficiente hoje, né, evidências científicas, não só a constatação através de experiências, através de regressão, mas através de muitas evidências científicas que comprovam muito disso. E sempre os sentimentos dos pais em relação ao bebê estão muito vinculados. E é muito interessante que os sentimentos dos pais em relação ao bebê estão muito vinculados a isso. Por exemplo, se os pais, né, energeticamente já querem, já recebem o filho que vai chegar, porque o pré-concebido, ou seja, aqueles pais que desejam muito ter uma criança e já amam incondicionalmente essa criança que vai chegar, eles preparam o ambiente a nível energético para que essa criança seja recebida. Agora, imagine se esse bebê ele pode ser muito querido, ele pode ser muito desejado, mas ele é amado de forma condicional, ou seja, os pais já começam a preparar o que ele vai ter que fazer, qual vai ser a profissão dele, o que ele vai fazer, o que ele vai gostar, o que ele vai deixar de gostar. Então isso já começa a trazer muita angústia, muita ansiedade para aquele bebê que vai chegar, né? Então na implantação e todos esses estágios, tudo isso é experienciado, né? Essa expectativa ou rejeição dos pais. Então, se você é uma mãe, é um pai aí e
está desejando ter um filho, então a melhor coisa que um bebê precisa para chegar é esse amor incondicional, né? Então, ter curiosidade sobre esse ser que está vindo, esses dons que ele pode trazer ao mundo, de que esporte ele vai gostar, como ele vai interagir com as outras pessoas, que hobbies ele vai ter, ou pelo que ele vai se apaixonar. Então, é um tipo de curiosidade e apoio, né? Não uma expectativa e um determinismo. Você vai fazer isso, então meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assado, eu quero que ele faça isso. E também aqui, né, muitos traumas geracionais, eles são desengatilhados, e eu vou falar nisso também em outros estágios. Esses traumas geracionais, por exemplo, então o meu pai me maltratou muito, então eu não vou maltratar de jeito nenhum no meu filho, então eu vou ser amigo dele, eu vou fazer isso. Então isso é uma retraumatização, né, um trauma geracional passando através de uma outra forma, mas o trauma continua, porque de certa forma eu não estou recebendo essa criança e não estou sendo curiosa sobre os dons que ela traz para o mundo, tá bom? Então, falando um pouco mais sobre o primeiro trimestre, realmente é um estágio muito importante por conta desse desenvolvimento crítico das partes físicas, né? O criador da psicologia pré-perinatal, ele fala uma coisa muito linda, né? Se tem muito estresse, porque às vezes o estresse ele é inevitável, que haja tanto amor para compensar isso, porque o amor ele tem o poder de dissolver traumas e choques, tá bom? E tantas outras coisas podem acontecer nesses 3 trimestres que você talvez não faça ideia. Eu vou comentar muitas delas, tá bom? Mas eu já dei bastante informações para você hoje. Realmente, eu acho que são informações muito valiosas. Se você souber aproveitá-las, né? Tem gente que vai falar que é um exagero, mas você só vai poder constatar isso na medida que você explora a sua própria vida. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que nem tudo é ruim, porque existem experiências muito boas que nós encontramos explorando, né, e vendo outras pessoas nesse tipo de trabalho. E uma coisa que eu quero ressaltar, que, por exemplo, não existe uma categoria fixa, esse trauma afetou a criança, porque muito do que esse trauma e choque depende de como o feto ele interpreta aquela situação. Então, olha só um exemplo aqui. Então, vamos supor que tinha uma história que era mais ou menos assim: gêmeos, né? Um menino e uma menina. Então, os pais queriam muito um menino. Eles desejavam demais um menino. Só que eles estavam num período de crise econômica durante aquela gestação, e era gêmeos, né? Então, o menino adotou como se para ele fosse tudo bem, não tivesse carga alguma, ele era muito aceito, muito querido, muito bem recebido, mas a menina, ela, além de se sentir completamente rejeitada e excluída, porque eles queriam um menino, eles tinham dinheiro para criar uma criança só, não duas. Então havia esses conflitos e essas brigas entre eles. E esses gêmeos, quando eles eram regredidos, eles voltavam até isso e relatavam cada um no seu ponto de vista como que era a sensação experienciada. E aquela menina também assumiu depois na vida adulta muita responsabilidade pela condição financeira da família. Então ela se culpava demais, ela carregava o mundo nas costas praticamente. Então o que eu quero dizer é o seguinte: ainda que a mesma experiência tenha acontecido com 2 pessoas no mesmo lugar, a interpretação, o que cada um absorve é diferente. Então por isso que tudo que eu falar aqui é a nível apenas de informação, porque você realmente só vai saber o que aconteceu com você quando você começar a explorar esse território. E é claro que existem sintomas que são muito peculiares, né, na parte emocional, que as pessoas apresentam na vida adulta, que remetem a esses traumas e choques intrauterinos, tá? Mas isso eu vou falar aí também nos outros vídeos. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha desfrutado muito de todas essas informações, que realmente são informações valiosíssimas, pelo menos no meu ponto de vista. E vou deixar o meu convite para você
se você quiser explorar um pouquinho de sua história junto comigo na vivência pré e perinatal. É realmente uma vivência incrível, já pude conduzir aí muitas pessoas nessa jornada de autoconhecimento, porque para mim o autoconhecimento ele não tem um sinônimo maior do que trabalhar nesse território. Né? E muitas pessoas chegam lá com a ideia de mas como que eu vou conseguir me lembrar desse material intrauterino se eu não tenho malemar lembranças antes dos meus 6 anos de idade? Então isso realmente não importa, porque esse tipo de memória está armazenado em muitos lugares do seu ser, são memórias fisiológicas, a maioria delas, né? Então é o seu corpo, eu costumo dizer assim, o seu corpo vai contar a história do que aconteceu com você e estar nesse campo de trabalho, né? Envolvido nesse ambiente de trabalho, só falando nisso, porque nós nos retiramos para um lugar muito tranquilo no interior de São Paulo, numa pousada muito, muito pacífica, um lugar fantástico. E lá, assim, nós estamos desligados do ambiente cotidiano, do trabalho, de preocupações, então realmente imersos em nosso próprio eu, no nosso inconsciente, e todo esse material começa a surgir e vir a sua própria história, o que realmente aconteceu com você lá. E aí então, na medida que o seu corpo, né, que você vai trazendo a sua própria história, nós vamos aplicando intervenções para corrigir, para reprocessar, numa linguagem mais ericksoniana, para adicionar informações mais completas para o seu inconsciente, para que você possa processar tudo isso. Porque existe uma grande diferença entre trauma, choque, então a maneira como a gente precisa lidar com tudo isso é muito diferente, é muito importante, então precisa aí de um conhecimento um pouco mais especializado para a gente poder lidar com todos esses estágios e de fato a gente precisa co-criar um ambiente seguro. Então por isso também o número de pessoas é limitado, no máximo 15 pessoas que eu faço esse trabalho de cada vez, porque mais eu não consigo dar conta, ou seja, dar a atenção necessária e fazer as intervenções necessárias. Né? É muito interessante que nesse trabalho, o seu inconsciente, né, o que é mais relevante vai vir primeiro, né? Porque a gente não vai poder lidar com tudo o que aconteceu no período gestacional de uma vez só, em apenas 3 dias. Mas o inconsciente ele é tão sábio que ele traz aquilo que é mais relevante primeiro, ou seja, a história que você tem que lidar primeiro. E eu falo isso porque eu já passei por esse processo tantas e tantas vezes, e por mais vezes que eu tenha visitado o útero de minha mãe, a pré-concepção, o nascimento, é sempre diferente. Ou seja, aquilo que eu já resolvi, e aí eu sou levado para uma outra história, para um outro momento de choque, para um outro trauma, para um outro recurso, porque as nossas forças também são desenvolvidas nesse período de nossa vida. Então eu também costumo dizer o seguinte, que a nossa vida hoje adulta, ela é uma repetição do que aconteceu nesse período gestacional, nessas situações que se repetem muito na sua vida, são recapitulações de traumas intrauterinos muito precoces, a maioria das situações que se repetem na sua vida de novo e de novo e de novo. Mas ao longo desses vídeos aí, quando eu for explicando mais um pouquinho sobre esses outros estágios e dando mais exemplos, isso vai ficar mais claro para você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, fica o meu convite, então você vai ter aí do lado, aí embaixo, em algum lugar aqui, o meu contato, para que você faça contato com a nossa equipe e se você quiser se inscrever para a próxima turma da vivência pré e perinatal, realmente é uma vivência fantástica e eu super recomendo isso se você quiser explorar a sua história mais a fundo e transformar a sua vida em um nível muito profundo, tá ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.